Olá, eu sou a Nina Bueno, eu sou doula e hoje nós vamos falar sobre parto normal depois de cesárea. O temido, né? O temido VBAC. Então vamos começar, gente, pelo termo, tá? O que quer dizer VBAC? Via baixa após cesáreas. Então, um fato interessante sobre a obstetrícia é que muitas das coisas que a gente faz em assistência a gente não, né? Muitos dos procedimentos realizados em assistência na obstetrícia, eles não são baseados em evidência científica. Esse é um dado curioso, né? Então, quando houve a medicalização do parto, a qual eu já falei várias e várias vezes aqui nesse canal, né? Então, quando a gente trouxe as mulheres para dentro das maternidades e deixou de dar direito a elas, retirou o protagonismo materno das mulheres no parto, nós começamos a ter uma medicina que ela deduzia sobre os procedimentos que poderiam vir a ajudar as mulheres. Então, muitas coisas foram sendo criadas, como por exemplo a episiotomia, num vídeo que eu gravei anteriormente. Outras coisas como manobra de Valsalva, que é quando a gente faz o puxo do parto dirigido, falando, vai mãezinha, empurra o bebê, faz força longa, faz força de cocô, né? Então isso se chama manobra de Valsalva. Também já se sabe que não tem evidência científica que ajuda, inclusive atrapalha, diminui os desfechos perineais, né? Então a gente teve também manobra de Cristelé, que é empurrar a barriga da mãe, tentando fazer com que o bebê desça, com que o bebê nasça, né? Com mais facilidade. E aí, com isso, nós começamos a ter partos que eram um tanto quanto sofridos, né? A gente sai ali da zona da dor apenas do parto e entra no momento de sofrimento, porque a gente tira da mulher a liberdade de se posicionar de uma forma que ela considere confortável, a gente tira da mulher a sua autonomia, né? Então ela passa a ser um número, ela passa a ser nada, na verdade, né? Então, refletindo sobre esses dados e pensando em quais outras áreas da medicina será que a gente ainda atua em 2021 sem ter tantas evidências científicas? A gente não tem, tá? Então, pensando nisso, quando a gente começa com a prática baseada em evidências, devolvendo para as mulheres o protagonismo, a gente tem que falar claramente que existem situações em que há ausência de dados, mas que a gente vai do ponto de vista que nenhuma pessoa precisa ajudar uma mulher a ter o seu bebê, né? Na maioria das vezes, a gente tem apenas que não atrapalhá-la. Então, isso é uma frase muito famosa de Michel Odin, que veio aí dizer que para mudar o mundo a gente precisa mudar a forma de nascer. Então, essa frase, uma vez cesárea, entrando aqui no assunto dos VBACs, né? Essa frase que diz pra gente que uma vez cesárea, sempre cesárea, ela tinha a intenção de que se evitasse a primeira cesárea. Olha que loucura. Então, quando aquele médico, acho que é um médico alemão, se eu não me engano, acho que é alemão, quando ele disse, olha, gente, estejamos atentos, uma vez cesárea, sempre cesárea. O objetivo desse médico era evitar a primeira cesariana desnecessária. E aí a gente começou a entender essa frase, então, de uma outra forma, como que uma mulher que teve um parto cesárea, ela não pode, então, ter mais o seu parto de via baixa. Com os estudos evoluindo, com a gente percebendo esse padrão, que é o padrão que nós temos hoje, né? Ou a gente atende primíparas, ou a gente atende, uma grande maioria esmagadora, mulheres que tiveram um primeiro parto por cesariana. E aí eu tô aqui para julgar essas mulheres e dizer, mulheres, por que vocês fizeram isso? Minha Nossa Senhora, não, isso foi um erro tremendo. Não, gente, de forma alguma. Eu estou aqui para te dizer que provavelmente você, mulher, que desejava, que começou lá no começo do seu pré-natal, desejando um parto cesárea, mas não foi incentivada a isso, você caiu mesmo no sistema. Que é isso que o sistema nos leva, né? Vocês já prestaram atenção nisso? Então a gente tem uma bacia, mas assim, uma bacia
bacia de mitos relacionados a parto normal, sendo que a gente tem dados e números que nos mostram que os principais desfechos ruins de parto estão relacionados a partos mal assistidos, pré-natal mal encaminhados ou partos cesarianas. Então, quando a gente tem uma boa assistência de parto normal, a gente não tem tantos desfechos ruins, nem para o períneo, nem para a mulher e nem para o bebê. Olha só que coisa, que coisa que ninguém imaginava. Sim, o parto normal é mais seguro que a cesariana. Sim, é mais seguro também para um bebê. Sim, esse parto vai ser cada vez mais seguro e fisiológico, a tanto que quanto a equipe respeitar os processos da mulher. Então, não basta ser só um parto de via baixa, tem que ser um parto de via baixa com respeito à anatomia, com conhecimento científico que nós já temos a respeito da fisiologia do parto, com o uso de técnicas de spin babies quando necessário para posicionamento do bebê, com uma redução drástica, muito drástica, considerada de intervenções desnecessárias. E essas intervenções desnecessárias é para todo mundo. É para mim, que atuo como doula, não ficar o tempo todo levando a mulher a fazer exercício, se posiciona assim, se posiciona daquele jeito. Não. Deixar essa mulher se conduzir pelos seus próprios hormônios, entrar ali no seu mundo interno, na sua partolândia e deixar-se ser levada hormonalmente. É para os parceiros estarem ali apoiando e para a equipe assistente técnica, seja enfermeira obstetra, seja obstetrizes ou seja médicos, respeitarem aquele momento, não entrar na maratona do parto, deita, agacha, senta, levanta, uso de 1000 tecnologias, né? Porque o parto é natural. Então, se esse parto for um parto que vai evoluir com tranquilidade, a gente tem que reduzir, né, drasticamente o número de intervenções. Certo? Vamos falar então dos nossos VBACs, né? A maior dificuldade da mulher que busca um parto de via baixa após cesárea, qual é? Primeiro que eu conseguir lidar com a crítica social que está relacionada a esse parto. Então, quando você já tem uma cesárea, você vai ter muita dificuldade de buscar o seu parto normal se você não estiver totalmente bem informada, se você não sair da sua zona de conforto, tá? Então, o VBAC, ele não permite zona de conforto para as mulheres, infelizmente, né? Talvez não precisasse ser tão difícil, mas a gente está retomando essa autonomia da mulher, a gente está retomando esse protagonismo, né? Então, estando retornando para essas situações, a gente vai ter que se esforçar um pouquinho. Porque vamos pensar assim num contexto geral cultural. A mulher, ela sempre é julgada pelas suas escolhas, né? Então, se ela escolhe um parto normal, ela vai ser julgada. Ah, você vai arriscar, né, e tudo mais. Se você escolhe uma cesárea, você vai ser julgada. Se você tem facilidade na amamentação, você é julgada, porque você não pode mostrar essa foto, não, ficar falando isso, você não pode amamentar em público. Se ela tem dificuldade na amamentação, você vai querer dizer que, mas uma mãe que é uma mãe. Você não, tá, gente? Tô dizendo assim, socialmente. Uma mãe que é uma mãe aguenta todas as dores pelo filho quando pode até aguentar, mas não precisa, né? Enfim, então todas as escolhas dessa mulher mãe serão julgadas. Agora vocês pensem comigo o quanto essa mulher mãe será julgada quando ela decide tomar uma atitude e se direcionar para um VBAC, né? Então, um VBAC 1, ele ainda até é aceito socialmente, mas um VBAC 2, essa mulher vai escutar que ela é louca, ela vai escutar com toda a certeza que ela perdeu a noção da realidade, que ela e o filho dela, eu atendi uma mulher que o médico disse para ela que ela e o filho dela iam sangrar até morrer. Então, olha a força dessa frase que é dita para uma mulher que está no seu 38º mês de gestação. É quando ela contou o seu relato num grupo de mães, né, desse atendimento, muitas outras mulheres se sentiram acuadas, né, porque isso vem de um profissional assistente, muitas vezes, que é um profissional que ele é respeitado localmente, né? Por que ele é respeitado?
Porque enquanto mulheres a gente não sair da nossa zona de conforto e a gente não ir em busca desse conhecimento com cursos, com entendimento, com desmistificação, com, né, naturalidade, buscar mesmo esse resgate social, mas a gente vai deixar ser levada pelo conto da carochinha. E o conto da carochinha faz a gente cair em inúmeras armadilhas. Então, assim, o parto VBAC, ele é muito fora da zona de conforto. Você tem que sair da sua zona de conforto, tá? Então, o primeiro ponto é de dificuldade do VBAC, enfrentar as críticas sociais. Para você enfrentar as críticas sociais, você precisa estar preparada, você precisa estar informada e você precisa querer muito, sabe, mulheres? Precisa querer realmente esse parto, porque o parto que não é o primeiro parto normal, né, que é um segundo parto, que é um segundo filho de parto normal após cesárea, ou então um parto normal após 2 cesáreas, ou uma tentativa de parto normal até 3 cesáreas, isso não é bem recebido socialmente, porque uma vez cesárea, sempre cesárea, né? E aí eu queria fazer um adendo aqui, que existem sim riscos em cesáreas de repetição, tá, mulheres? Então, existem sim riscos de maior aderência, existem sim riscos relacionados a essa cicatriz cirúrgica. A cesárea é uma cirurgia de médio porte, é uma cirurgia aberta, né? Então, a gente vai abrir a cavidade abdominal. Quem já teve a oportunidade de assistir um parto cesárea vê que não existe via de parto fácil, gente. Então, essa ilusão que a gente tem em que é só cortar e tirar o bebê, não é bem assim. Quando a gente corta uma mão, por exemplo, o tecido não se separa. Vocês nunca pensaram nisso? Então, o tecido fica ali. Então, você vai cortar e você vai ter que espaçar e aí buscar essa criança que tá lá dentro. A cesárea é uma cirurgia ótima, maravilhosa, que existe aí para salvar muitas vidas, mas a gente também precisa reconhecer os seus riscos, né? E parar de olhar para o parto normal como algo assim, que é demonizado, que é muito perigoso, que é algo absurdo, que as mulheres estão loucas, né? Então, não, a cirurgia da cesárea também tem o seu risco em cirurgias de repetição, assim como qualquer outra cirurgia, né? Então, qualquer cirurgia, qualquer corte que é feito várias vezes, a gente vai suturar, a gente vai perder ali um pouco da funcionalidade daquele tecido, a gente vai perder um pouco também, às vezes, da força muscular daquela região. Então, tudo isso também pode vir a acontecer. Mas isso é muito menos falado, né? Porque a gente tem que ser sincero, gente. O que será que os profissionais buscam, né, muitas vezes? Um parto que é agendado, que assim, eu posso ter um aniversário, eu posso ter uma viagem, eu posso ter qualquer situação que isso não vai me atrapalhar, ou algo que eu tenho que ficar em disponibilidade, como eu fico para as mulheres, às vezes um mês, quando esse bebê chega em 42 semanas, né, quase 42, fico um mês ali em disponibilidade para a mulher, né? Tem um cachorrinho aqui querendo participar. Certo? Então vamos lá. Segundo desafio para a mulher que já está fora da sua zona de conforto. Então eu já saí da minha zona de conforto, eu já estou buscando, eu já estou então informada e agora, deixa eu ajeitar aqui. Agora eu quero meu VBAC porque eu já entendi que isso é melhor para mim e eu vou em busca do meu VBAC. Qual informação que eu preciso ter? Saber qual informação buscar. Então, existe aumento da ruptura uterina no VBAC? Existe. Esse número gira em torno de 0,5%, tá? Então, realmente existe esse risco. E quando eu entro nessa espera ativa, nessa busca ativa pelo meu parto vaginal após cesárea, eu já tenho que entender que esse risco aumenta sim, porém ele é mínimo, né, de 0,5%. E que existem sim riscos relacionados a cesáreas de repetição também, que são bem menos esclarecidos, tá? Então, o segundo ponto é reconhecimento de riscos e entendimento se eu estou disposta a lidar com esse risco, ou se esse risco que existe em todo parto, né? Eu vou mais uma vez falar para vocês que não existe parto sem risco, assim como não existe via de parto fácil, tá? Então, via baixa após cesárea, ele também é um parto de risco, mas a gente nunca vai ter partos
A gente nunca tem parto sem risco, né? Então, a gente tem parto, risco habitual, gestação de risco habitual, quer dizer que os riscos não são aumentados. Mas, nesse ponto, então, não é indicado, por exemplo, que VBACs sejam domiciliares, então eles precisam ser na maternidade. Então, isso é um ponto, né? A gente tem que entender, aumenta um pouco o risco, então ele vai ter que ser feito ali na maternidade, assim como gestação gemelar, ou uma gestação de pressão alta, ou uma gestação de diabetes gestacional. Então, sendo assim, esses partos precisam ser feitos dentro da maternidade. Vamos lá, o que mais que eu vou ter de dificuldades, então? Acho que é a terceira, né? A terceira grande dificuldade é que eu acho que talvez seja o impedimento assim mais difícil de ultrapassar, é buscar uma equipe que faça, né, esse tipo de atendimento, buscar uma equipe que assista partos VBAC. Tá, então, infelizmente, isso é uma realidade que tem mudado bastante, mas infelizmente a gente percebe uma resistência em profissionais mais antigos em realizar partos VBACs. Então, via baixa após uma cesárea, você ainda consegue encontrar com mais facilidade profissionais que façam essa assistência. E via baixa após 2 cesáreas, com muita dificuldade, tá? Então, não existe contraindicação. Existem estudos seguros até a 2ª cesárea. A gente vai ter um menor número de evidências para buscar via baixa após uma 3ª cesárea e, obviamente, porque a gente tem poucos dados a respeito disso, então a gente não tem tantas mulheres que tiveram 3 cesáreas buscando um parto normal. E mesmo que a gente tivesse 3 mulheres, tantas mulheres buscando, como a gente não tem equipe que assista, a gente fica um pouco sem evidência, porque não tem como a gente pesquisar o público. Esse público não existe para ser pesquisado. Então, as evidências, elas acabam não sendo consideradas tão relevantes. E aí, elas são muito discutidas fisiologicamente, e essa decisão ela é tomada entre o profissional assistente e essa mulher. Tá? Então, não quer dizer que não possa existir um parto normal até depois de uma 3ª cesárea. Quer dizer que vai se ter extrema dificuldade de encontrar um profissional que assista, assim como você já tem dificuldade para encontrar um profissional que assista via baixa após 2ª cesárea. Certo? Então, um VBAC 2, infelizmente, então as mulheres geralmente têm muita dificuldade de encontrar profissionais que assistam esse tipo de parto. Então, acredito que essa é a maior dificuldade, assim, de se, né, transpor. A maioria das maternidades SUS tem protocolos também, que em caso de VBAC 2, eles não assistem. Então, você já interna sabendo que o seu parto vai ser cesárea, porque tem duas cesáreas prévias, então você já interna em protocolo de 3ª cesárea direto, sem nem entrar em trabalho de parto. Tá? Então, a mulher que saiu da sua zona de conforto, ela vai ter que buscar muito, e aí a gente vai ter mais em grandes centros ou profissionais bem localizados assim, um ou outro que preste esse tipo de assistência com segurança, porque também, né, vou fazer um parêntese aqui agora, a gente está vivendo um momento em que falar que pratica uma assistência humanizada vende, né? Então a gente está vivendo esse momento agora. A gente saiu do momento que os profissionais eles eram retirados, quando começou a ver que o mercado se modificou, que as pessoas que consomem o serviço elas querem sim ser tratadas com respeito e elas querem ter as suas opiniões ouvidas e elas querem e elas estão encontrando quem faça. Então houve essa mudança de paradigma no mercado e aí começou a ter essas áreas humanizadas e todas as outras coisas, porque é muito fácil agora. Eu coloco um humanizado na frente do meu nome e aí eu começo a cobrar mais caro. Tá, então a gente tem também que investigar esses profissionais, tá bom? O profissional disse que assiste, mas vamos lá, quantos ele já assistiu? Eu vou ser a primeira? Ele foi sincero em me dizer que eu serei a primeira? E se for a primeira, ele foi sincero, né? Ele foi sincero em dizer que eu sou a primeira, tudo bem, né? Então vamos
entender que o problema aqui não é a via de parto, o problema aqui a gente tem que entender que a melhor assistência para uma parturiente, para uma gestante, a melhor via de parto, a melhor assistência é aquela em que ela não é enganada, tá? Então, tá falando a verdade? Assiste mesmo ou tá só usando assim a humanização para dizer e para poder cobrar um diferencial ali de disponibilidade, tá bom? Então começaram a achar que os profissionais da humanização estavam ganhando muito dinheiro e agora todo mundo quer dizer que faz humanizado, gente, mas ó, dá uma pesquisada nessa equipe dos seis aí, vocês pesquisa, porque muitas vezes é só um sloganzinho para poder fazer uma cobrança um pouco maior, porém prestar assistência na qualidade que se deveria por ser uma assistente humanizada baseada em evidência científica não está acontecendo, tá? Então estejam atentas. E como que vocês estão atentas? Estudando, mulheres. É só estudando. Sabe a zona de conforto? A gente saiu dela. A gente tem que estudar sobre fases, sobre riscos, sobre indicação de cesárea, sobre o porquê que eu não posso ter o meu VBAC 2. Ah, então o risco é de ruptura uterina. E qual é o risco relacionado a uma terceira cesárea? Observe aí a resposta do profissional que está te assistindo. E aí, se você quiser continuar com esse profissional, pelo menos é uma escolha consciente, né? Pelo menos essa escolha você não foi levada. Pelo menos isso é uma coisa que aconteceu naturalmente. Mas, Nina, existe algum momento em que não dá para fazer parto normal depois de cesárea? Existe sim. Então, antigamente, né, alguns lugares ainda fazem, né, tinha-se cortes na cesárea que ao invés de eles serem assim, eles eram assim é horizontal. Então, o corte não é na horizontal, o corte é na vertical. Então, se você tem um corte de cesárea e esse corte foi realizado na vertical, você realmente não pode tentar um parto normal depois disso. Por quê? Sabe? Sempre a gente tem que estar aqui, ó. Estão me dizendo que eu não posso. Por quê? Porque aumenta muito, neste caso, a probabilidade deste útero, ao se contrair, não suportar e romper. E aí, qual que é a gravidade, né? O que é uma ruptura uterina, gente, né? Tô aqui falando desde o começo do vídeo. O que é uma ruptura uterina? Uma ruptura uterina é quando o útero, ele se separa e rompe. E aí ele sangra, porque o útero, ele é um músculo, né, muito vascularizado. E aí ele vai sangrar em grande volume, causando uma hemorragia, né, muito importante, que é uma urgência, tá? Então, esses cortes que são assim, na vertical, eles realmente contraindicam. Além disso, Nina, qual que é a dificuldade, então, né? Por que a gente não... Porque não é comum, né? Teve baques e tal. Faltava um pouco de estudos antigamente, agora a gente tem estudos tranquilizadores. E porque profissionais muitas vezes não foram conduzidos, não aprenderam na sua formação como conduzir esses partos. Então, Nini, se eu precisar de uma indução, por exemplo, se essa mulher, por algum motivo, não entrar em trabalho de parto espontâneo, né, for uma gestação prolongada, ou se essa mulher associar um VBAC a uma diabetes gestacional e tenha que fazer a sua indução para controlar níveis, tamanho do bebê, enfim. Se essa mulher não puder entrar em trabalho de parto, naturalmente, que é o que a gente deseja para VBAC, nenhuma gota de intervenção, zero intervenção, um parto natural do início ao fim. Às vezes não dá, e tá tudo bem, vamos se conformar aí, mulheres. Vou fazer uma livezinha sobre indução, porque a gente precisa desmistificar a indução. A indução não é o show dos horrores, quando bem feita, porque a gente é acostumada a ver indução mal feita, isso nos apavora, tá bom? Então, retornando aqui, vamos pensar o que eu não posso, né? Então, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer de indução em VBACs?
Então, eu posso fazer todas as induções naturais, eu posso fazer a acupuntura, eu posso fazer os 5 HOTs, tem um post no feed, eu posso fazer shake de rícino, eu posso fazer spin babies, tá? Então, tudo isso aqui liberadão, posso fazer. Aí, as induções medicamentosas. Então, eu posso fazer descolamento de membranas, 1, 2, quantas vezes forem necessárias. Eu posso fazer método Krause de sonda Foley tranquilamente, que isso não vai afetar o meu útero, porque isso é trabalhado lá no colo. Vocês querem saber mais sobre métodos de indução? Comenta pra mim que eu faço um material especialmente sobre isso. Eu posso fazer, acho que isso. O que eu não, eu posso fazer uso de ocitocina, tá? Então, posso sim fazer uso de ocitocina quando bem indicada, né? Quando já fiz os outros métodos, esse colo do útero já se dilatou e aí eu preciso de uma ocitocina para poder engrenar as contrações, também posso fazer ocitocina em dose certa. A questão aí é o medo das equipes de colocar ocitocina nas mulheres de VBAC, né? Mas a gente tem evidência que a ocitocina pode ser usada, mas vai ser acompanhado, gente. É vigilância, né? Uma vigilância de uma gestante, de uma parturiente de alto risco. Então, nós vamos fazer a vigilância da parturiente de alto risco. Com tranquilidade, sabedoria, clínica, estudo, tudo se resolve, tá? O que eu não posso fazer? O único método de indução contraindicado, então, né, é o uso do misoprostol. Então, indução com comprimido de prostaglandina. Então, essa indução medicamentosa fica contraindicado em casos de VBAC. Entendem, mulheres, por que a gente precisa, então, se informar um pouco mais? Por que a gente precisa buscar uma equipe que nos acolha? Porque se a gente for totalmente sem informação para uma equipe que não é humanizada, ou para uma equipe também que não se sente segura em acompanhar a VBAC e fala isso, ou para uma equipe mal intencionada, muitas vezes, que fala, vamos ver muito cedo para falar de parto. Não sei, hein? Melhor a gente esperar um pouco mais. E aí, quando você vê, você já tá com a sua terceira ou segunda cesárea agendada sem nem você mesmo saber, ou ainda uma equipe que te apavore de que você vai morrer. Então, quando você for falar com uma equipe, você já precisa ser capaz de identificar se essa equipe vai te parturir, tá? Então, se essa equipe vai te partejar, eu errei. Se essa equipe vai te partejar. Então, uma mulher informada, uma mulher que resgatou a sua autonomia, saiu da sua zona de conforto, está em busca do seu VBAC, ela precisa estar estudando sobre seu parto e ela precisa saber identificar quando esta equipe está conduzindo ela para um parto ou quando essa equipe pegou na mão dela e vai junto com ela em decisões que são tomadas em conjunto assistir o seu VBAC seguro. Olha que importante, um VBAC seguro. VBACs bem conduzidos, eles têm desfechos favoráveis e são partos lindos, assim, de mulheres que se superaram, que muitas vezes durante o seu pré-natal escutaram muitas e muitas vezes que elas não seriam capazes. Olha como isso é forte. Olha como resgatar essa força da mulher é importante porque ela foi capaz mesmo quando a sociedade culturalmente disse que ela não seria. Então, sobre VBAC, a gente tem que estar com a mente bem clara que não vai ser um parto que te exigirá pouco, mas eu vou usar uma frase que eu aprendi, inclusive, com uma cliente minha que teve seu parto VBAC após 30 horas de bolsa rota e entrou em trabalho de parto naturalmente. E foi muito recente, por isso que eu ainda não a convidei para fazer uma live, mas vou convidá-la. E essa frase eu aprendi com ela e eu levo para minha vida e acredito que para vocês mulheres que estão buscando o VBAC de vocês e estão pensando, nossa, mas por que eu tenho que me esforçar tanto, né? Se vai ser natural, por que eu vou ter que me esforçar tanto? Então eu vou te dizer que é justo que muito custe o que muito vale, tá? Se muito vale para você, é justo que isso muito custe.
É justo que isso seja intenso, transformador, como é o papel do parto. Então, se agarre, se informe, busque uma equipe que te assista, tampe seus ouvidos para os mitos e para os absurdos que vão te dizer e tenha um VBAC lindo.